Fala aí pra mim, você chegou no médico, fez o diagnóstico de gestação e ele disse que você tá com 5 semanas, 6 semanas. Aí você vai, pega o pedido da ultrassonografia, vai fazer a ultrassonografia, chega lá e o ultrassonografista diz que você tá com 6 semanas e 2 dias. E aí? Quem tá certo e o que a gente vai considerar para continuar o acompanhamento gestacional? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos ao Banho de Estrogênio, meu nome é Mayra Della Rocca, eu sou ginecologista, obstetra, super apaixonada por isso aqui. Se é a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo. Se você já é daqui, bem-vindo novamente. Obrigada por continuar aqui comigo sempre. Se você ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, está perdendo tempo, é só clicar aqui embaixo. Se você ainda não deu like, dá aquele like, ativa o sininho, todas essas coisas de YouTube que vocês já estão cansadas de saber. Isso é super importante pra gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diferenças da idade gestacional. É muito comum, quando a mulher vai fazer ultrassonografia, dar alguma diferença na idade gestacional que ela esperava pela última menstruação e que é medida na ultrassonografia. E aí, tem sempre essa dúvida, o que eu vou considerar? Depende. Vamos lá. Na primeira consulta, a gente faz um cálculo com a última menstruação e a gente vai usar essa primeira idade gestacional para guiar a gente na decisão da primeira ultrassonografia. Quando a gente faz a primeira ultrassonografia, uma ultrassonografia ainda de primeiro trimestre, uma ultrassonografia precoce, a gente tem o objetivo de confirmar ou ajustar a idade gestacional. Por quê? Porque a gente sabe que existem mulheres que têm uma ovulação mais precoce, têm uma ovulação mais tardia. Então, a data da última menstruação, apesar de ser o nosso cálculo preciso, medicina não é matemática e não existe uma precisão completa. Então, alguma diferença pode acontecer. A ultrassonografia, ela é uma medida mais precisa. A gente vê, a gente mede e a gente sabe que nas ultrassonografias precoces, a do primeiro trimestre, ainda não tem influência genética. Então, todos os bebês, o bebê da Maíra, que tem 1,57 m, e o filho do Michael Jordan vão ter o mesmo tamanho no primeiro trimestre. Depois, a genética da família vai fazer com que fiquem os bebês grandes, os bebês pequenos, mas no início são todos iguais. Então, o que a gente costuma usar é fazer uma ultrassonografia precoce e com ela confirmar a última menstruação. Uma diferença menor do que 5 dias entre a última menstruação e a ultrassonografia permite que a gente continue usando a última menstruação como cálculo. Caso a sua ultrassonografia do primeiro trimestre der uma diferença de 5 dias ou mais para a sua última menstruação, o ideal é que a gente troque o cálculo e passe a usar a ultrassonografia como nosso padrão de acompanhamento. E se por um acaso você é uma paciente que descobriu a gestação muito tarde, não sabe a data da última menstruação, não fez uma ultrassonografia de primeiro trimestre e o primeiro ultrassom que você vai ter já é um ultrassom de 16, 18, 20 semanas, infelizmente vai ter que ser esse cálculo que a gente vai usar, sempre o mais precoce possível. Vai ser esse o cálculo que a gente vai ter que usar, mas a gente sabe que a partir do segundo trimestre começa a ter uma variabilidade ali entre os bebês de tamanho. Então, os cálculos passam a não ser tão precisos. Por isso, é super importante descobrir a gestação o mais precoce possível, obviamente, começar o acompanhamento pré-natal o mais precoce possível e fazer uma ultrassonografia bem feita ainda no primeiro trimestre, para a gente ter muito mais certeza dessa idade gestacional e a gente não se perder nesse acompanhamento em coisas cruciais pontos cruciais que a gente tem durante um pré-natal, de acordo com a idade gestacional. Então, recapitulando. Primeira cálculo de escolha é a ultrassonografia bem feita do primeiro trimestre. Se a diferença dela for menor do que 5 dias para a última menstruação, a gente pode usar a última menstruação como opção. Se for maior do que 5 dias, o cálculo todo vai precisar ser refeito e a gente vai passar a usar a ultrassonografia somente. Agora, o ponto mais importante,
Depois de feita a datação pela última menstruação e ultra do primeiro trimestre, não se recalcula mais. Não tem isso, e é muito comum ver, principalmente num plantão, quando o paciente chega de um acompanhamento pré-natal que tem menos explicação. É muito comum o paciente chegar, a gente faz uma ultra, aí ele fala, eu tô com 34 semanas. Aí a gente mede lá o bebê, dá um tamanho de 32. Ele fala, ué, então eu tô com 2 semanas a menos? Não, não tá. Você tem um bebê menor. O outro tem um bebê mediano, o outro tem um bebê maior. Mas o cálculo nunca vai ser refeito por ultrassonografias de segundo e principalmente de terceiro trimestre, que a variabilidade já é enorme dentro da gama de coisas que podem acontecer para o crescimento de um bebê no terceiro trimestre. Então, nunca recalcule a sua idade gestacional se você tem uma boa datação de primeiro trimestre. Por mais que no laudo venha alguma coisa, e se você reparar e o laudo for bem feito, vai vir escrito biometria, que é tamanho, compatível com. Ou seja, é um bebê que é uma média de 32 semanas. Mas ele pode ser um bebê de 32 semanas, que na verdade tem 34 e é piquititito. Ele pode ser um bebê de 30 semanas, que na verdade é grandão. E tá tudo certo. A gente não recalcula, não tem essa de agora eu fiz uma última ultra para ver quando vai nascer e descobri que vai nascer depois ou vai nascer antes. Não, não, não. Vai nascer na data que foi calculado lá no início. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Se ficou dúvida, coloca aqui nos comentários. Quem já tá aqui comigo sabe que eu tento responder o máximo que eu consigo e eu adoro que vocês interagem pra caramba comigo. Continuem. Eu prometo que em algum momento eu venho e converso com vocês, na medida que a minha vida louca permitir. Certo, gente? Um beijo e até semana que vem.